Olá, conflitos e relacionamentos, talvez a dimensão mais importante para os seres humanos depois da sobrevivência. Eu tenho trabalhado isso há mais de 25 anos. E no ano de 2005 eu encontrei a comunicação não violenta, um método muito interessante, muito poderoso, uma filosofia prática, na verdade, que não é só um método. Tive a chance de fazer um curso com Marshall Rosenberg nesse ano, e para mim muitas fichas caíram, percebendo como que eu tinha dimensões de padrões conflitivos, uma dimensão de linguagem com muita agressividade, boicotes, falta de transparência, não entrava nas dimensões de vulnerabilidade, não tinha assertividade. Foi um grande aprendizado a comunicação não violenta e tem sido, e tenho dado cursos pelo Brasil inteiro, principalmente na área de judiciário e de relacionamentos. Mas eu sempre, para mim, faltou alguma coisa, faltava alguma coisa nessa dimensão. Por exemplo, a dimensão corporal. Aí fui fazer 10 anos de formação na terapia ergonômica, né, que vem de Reich, e foi um grande aprendizado e um aterramento mais profundo, complementando aquilo que faltava na comunicação não violenta. A comunicação não violenta, pelo menos da maior forma que as pessoas trabalham, parece ser muito centrado na dimensão da comunicação, no sentido da linguagem, da fala, né, e que exige uma dimensão de cuidado das pessoas, melhorar a sua fala, melhorar a sua comunicação, mas também tomar conta de dimensões emocionais, né? E as necessidades, que são as dimensões básicas do ser humano, e como pedir tudo isso que está no método, né? A compreensão no próprio livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que é uma obra brilhante. Mas, a partir disso, a gente vai vendo que como realizar isso, né? Como é que fazer isso que não seja só uma dimensão moral, ou de uma dimensão, mesmo além da dimensão moral, a dimensão racional. Eu entendo que isso é importante, mas como é que pode me dar uma prática, um exercício para isso, além do método de comunicação? E aí eu fui encontrar a dimensão da terapia corporal, mas no ano de 2015 fiz uma formação internacional na terapia dos sistemas familiares internos. E de lá para cá, muitas mais fichas caíram, né? Porque a gente percebe que a dimensão de comunicação não violenta, ela fala de um ser humano unitário, mas agora a gente pode compreender nossas partes, nossas personas. E do ano de 2016 em diante, comecei a usar a comunicação não violenta com a terapia dos sistemas familiares internos. E é isso que você pode encontrar já, por exemplo, na Universidade do Ser, no nosso curso CNV Sistêmico, e mais ainda no curso Psicologia do Self, lá da Universidade do Ser, onde a gente trabalha diretamente terapia dos sistemas familiares internos. Para mim, é um método, hoje, depois de CNV e constelações familiares, que eu também fiz uma formação internacional no ano de 2008, a teoria mais simples, ao mesmo tempo, e mais profunda e eficaz, mais direta, mais empoderadora das pessoas que vão trabalhadas, né? Porque ela opera com essa confiança mais profunda na autonomia, que a gente chama do self, na liderança do self, das pessoas que nos procuram. Mas eu queria falar um pouco sobre o uso da CNV, algumas armadilhas que eu percebo, os limites da CNV, pelo menos na forma como que muitas pessoas estão trabalhando no Brasil. A gente vê, em primeiro lugar, um uso bastante constante, né, de duas linguagens, duas formas de compreensão, que Marshall Rosenberg usava bonecos, né, o chacal, ou seria aqui no Brasil o lobo, né, e uma outra, a girafa, porque ela tem a ver com o seu coração, o maior coração entre os mamíferos, e aí atuar com o coração. Então, uma das armadilhas que eu vejo quando aparece essa ideia de atuar com compaixão, com o coração, de você cai numa armadilha de ser bom. De alguma forma, as pessoas ainda voltam naquela dicotomia bem contra o mal. E Rosenberg usava dois bonecos praticamente, né? Eu, com a terapia dos sistemas familiares internos, passei a usar vários bonecos representando várias dimensões de personalidade nossa, e também para sair dessa dimensão dicotômica entre bem, que seria a girafa, né, de quem fala essa linguagem da girafa, que seria a linguagem do coração, que é uma tradição maravilhosa, as tradições do coração, né? Mas, por sua vez, cai numa dimensão, às vezes, cai romântica, né? Certamente, isso a gente vê, e aí a exigência, né, para quem está fazendo o curso é que seja, de alguma forma, novamente, seja bom e que extirpe. E a gente ouve muitas vezes extirpar esse lado nosso, que seria o lobo que não ouve, o lobo que é estratégico, o lobo que tem vários problemas, né, no nível da comunicação. Então, acaba que, simbolicamente, arquetipicamente, está trabalhando de novo com o ser bom contra o ser mal.
e dentro da própria pessoa, como se ela tivesse que extirpar esse lado. E o que que vai acontecer, né? O que que você imagina se você tiver que agora extirpar a sua parte que tem mais agressividade, que tem mais imposição, que, né? Inclusive a parte que diz assim, mas todo mundo faz assim. Na verdade, a partir dos sistemas internos, a gente aprende que isso aqui é uma persona nossa, na verdade mais de uma, mas uma, por isso que eu uso outros bonecos, como aquele que está ali atrás, que é um dragão, uso muitos dragões para representar uma parte mais raivosa, mais selvagem, digamos assim, mais reativa, que tem a ver com essa dimensão do nosso sistema nervoso, aí mais até do cérebro reptiliano, né? Uma dimensão que vem lá do cérebro reptiliano, e que tem a ver com alto grau de reatividade, fuga, ataque ou congelamento, dimensões também que vem lá depois que a gente trabalha com o trauma. Mas veja, essa dimensão do lobo, ela é para nós um protetor. No momento que eu quero extirpar um protetor, vai haver uma raiva interna contra mim mesmo, algum tipo de boicote, né? As minhas boas intenções e a minha própria lado mais profundo, que tem a ver com a girafa, certamente, o coração, vai ser boicotado, vai ser corroído mais para frente ou vai estourar numa panela de pressão através de um desses monstros draconianos, né? Então, a gente pode dizer que a gente tem monstros muito reativos e que a gente pode conectar na terapia de sistemas familiares internos, por exemplo, né, com os protetores, né, são dois grandes protetores, e um dos protetores se chama bombeiros, aqueles que vêm, né, mais ainda dentro do modelo norte-americano, e vem e para apagar o fogo acaba quase que destruindo a casa toda, né? Então isso é um risco muito grande dessas partes nossas que a gente chama de bombeiros, muito ligado a dimensões mais de pavor, de pânico ou de adicções, de tentar salvar o nosso sistema. Mas isso é interessante. Essas partes elas estão tentando salvar o nosso sistema, estão tentando nos ajudar, só que de uma forma errada. E aí a gente compreende que essas partes elas foram construídas em algum momento crucial da nossa história, principalmente na infância. Vejam quantos elementos interessantes que a gente começa a compreender que estão mais lá no fundo de quem trabalha CNV, como eu, né, há tantos anos, e que começa agora a clarear muito mais e ter uma dimensão mais profunda desse trabalho, mais múltipla, mais organizada. Nós temos protetores, e a ideia de combater esses protetores vai ser um tiro no pé. A gente precisa, então, acolher esses protetores, fazer familiaridade com eles, né? Honrá-los. E, inclusive, na visão dos sistemas internos, a gente propõe que o aluno, as pessoas, né, conversem com essa parte. É uma conversa interna que é fundamental dentro desse método da terapia dos sistemas familiares internos, como a gente trabalha aí na Universidade do Ser. Temos lá o curso Eu Profundo, terapia dos sistemas familiares internos, que trabalha exatamente isso. Então, a CNV fala de uma girafa, né? Algo que a gente tem que ter muito cuidado para não achar que é a ideia do bonzinho e vai ter que expulsar outras dimensões nossas, que seriam as dimensões, né, do lobo. A gente pode conectar essa visão da girafa com a dimensão do nosso eu mais profundo. E nos sistemas internos nós chamamos isso de self. Diferentemente dessa palavra latina ego, né, ela, que é mais superficial dentro da nossa visão, e que tem a ver também muito com as formas como os protetores nossos funcionam, né? E esses protetores, de alguma forma, eles tomam a nossa personalidade, principalmente em momentos de conflito, ou momentos de trauma, e que aí estrutura uma forma de personalidade que a pessoa está sempre sendo estratégica, sempre estratégica, se protegendo, atacando, não consegue ouvir, porque o mundo causa medo, ela tem alto grau de desconfiança. Esse é um dos principais problemas dentro da nossa visão desse protetor, né? Desse lobo. Ele é altamente estratégico, tudo bem, a gente precisa disso, mas ele tem perda de confiança muito grande na vida, no outro. Por quê? Porque ele tem uma perda de confiança muito grande na liderança interna do seu self, que seria a forma que a gente usa a metáfora da girafa. Então, para mim, quando eu descubro sistemas internos, a girafa é uma metáfora preciosa do coração e do coração do self. O self é a dimensão central. Todo o trabalho dos sistemas internos que a gente conduz é no sentido da pessoa recuperar essa liderança que para nós um dia já houve. Para nós, assim como na prática desses processos circulares da justiça restaurativa, que também fiz formação há muitos anos, e a gente trabalha muito também com processos circulares, como diz Kay Pranes, a grande mentora dos círculos de construção de paz, todo o trabalho tem a ver com a recuperação do eu, nosso eu mais verdadeiro,
Pronto, esse eu verdadeiro dos processos circulares restaurativos é a nossa girafa aqui da CNV, é o nosso self dos sistemas internos, que é uma compreensão mais profunda. Esse self, ele nasce com a gente, ele sofre várias dimensões e aí perde essa liderança porque o self não tem tanta potência, as emoções do self não são tão intensas, e apesar de ele ser firme, né, a girafa é uma coisa lúdica, às vezes até infantil, apesar de o self ser muito firme, tem a ver com o nosso adulto maduro, mas um adulto que sabe brincar, né? É diferente o uso dele da agressão, é diferente a raiva. Então, aqui nós temos protetores, né, com alto grau de raiva e que se tem muita força, né, fecham muito facilmente, bloqueiam, atacam, porque acham que o mundo é um lugar de desconfiança, um lugar de sobrevivência, é um lugar de luta. Porque provavelmente essas pessoas, aqui tem um boneco fundamental no nosso trabalho, que é a criança interior. Eu já apresento esse outro boneco também. Tem uma lá em cima, aqui no meu dedo, é uma criança ferida, né? Porque ela está com uma cara bastante assustada, muito ligada a medo, raiva, que são as emoções básicas que surgem nessas dimensões de ferimentos, e aqui uma criança, né? Mais, digamos assim, normal, né? Porque a gente muitas vezes esquece essa dimensão dessa forma de criança. Então, outra armadilha que se tem, quem aí já trabalha não é CNV, mas trabalha com a ideia de criança ferida, né? É como se houvesse lá uma criança parada, lá uma criança ferida e pronto. Não, não é assim. São várias modalidades, são crianças diferentes, são muitas crianças felizes dentro da gente, momentos felizes, e que foram muitas vezes apagados possivelmente por dimensões de sofrimento presente, né? E se a vida presente está mais difícil, mais conflitiva, mais negativa, negativa no sentido de dor, está aparecendo mais dor, dificuldades e frustrações, é possível que vá puxar toda essa carga que vem das crianças feridas, né? Mas a gente tem, a nossa confiança no self tem a ver com uma confiança nas nossas crianças, né, inteiras também, que puderam sobreviver, se desenvolveram de alguma forma, e lá dentro tinha um grande coração. Por mais que ele carregue sofrimentos e congelamentos e dimensões de sobrevivenciais de medo, fuga e desconfiança, a gente tem uma criança saudável. Isso é uma confiança fundamental na nossa visão dos sistemas internos. Por que sistemas internos? Porque está tudo conectado. Porque o nosso sistema interno, assim como uma família se organiza, para quem conhece, por exemplo, constelações familiares, sabe muito bem do que eu estou falando, a dimensão que vem dos ancestrais e tudo que acontece no nosso sistema familiar, nesse grande campo interrelacional, ele influencia profundamente a nossa vida. Nós temos uma família interna. Não só o pai, a mãe, que é uma imagem interna que às vezes é mais potente e importante do que aquele pai externo e mãe externo que estão lá fora, que inclusive já podem ter partido, morrido, né? E a pessoa continua sofrendo porque o pai interno, internalizado, a mãe, e aí todas as dimensões, as agruras e bloqueios e fluxos da ordem do amor que foram feridos. Não só nesse sentido. A gente tem forma de organização do nosso sistema, da nossa personalidade como um todo. E aí são várias personas, e os gregos descobriram isso no teatro. E outras tradições budistas também, e outras tradições orientais. Isso é muito claro para outras tradições. Nós criamos formatos para gerenciar a nossa vida e colocamos ele conforme a pressão do ambiente, respondendo ao ambiente. Agora aqui eu estou como professor, pesquisador, poderia estar como uma criança brincando, poderia estar fazendo outra coisa, enfurecido. São conforme o ambiente, né? E conforme o que eu vivi, e conforme assim o que eu vivi, eu vou enfrentar os conflitos e é onde vai aparecer as minhas máscaras. Então, isso também são personas. Do grego, personas são máscaras. E aí eu também vejo outra armadilha, as pessoas dizendo, vamos tirar as máscaras. Não é tirar as máscaras, é a mesma ideia de extirpar o lobo, extirpar o mal, extirpar a máscara. De novo, querendo extirpar um mal, uma doença, uma pedra da loucura dentro de alguém. É uma grande armadilha que eu vejo isso em várias terapias, em vários terapeutas que estão vendendo essa ideia. Isso não pode ser assim, porque a ideia mais profunda é um acolhimento das nossas partes. As personas são modos de ser, são formas de organização, e se eu luto contra elas, ou quero extirpar, ou quero uma mudança radical de mim mesmo, isso está fadado ao fracasso. Quando eu quero uma mudança radical de mim mesmo, o que tem aí por baixo? Um dos pontos é a não aceitação. A não aceitação é a base dos bloqueios maiores do amor.
quando eu tenho uma não aceitação, uma raiva de extirpar um aspecto meu do lobo, aspecto meu de uma criança ferida, de uma criança rebelde, de uma criança, digamos assim, preguiçosa, que precisou se defender usando, por exemplo, a depressão ou a preguiça, seja o que for, né? Eu tenho que ter a consciência de que são formas de organização, são modos de ser que eu estou utilizando, e se eu ataco eles, eles estão me serviram ou estão me servindo. O que eu posso fazer? Criar familiaridade. Eu posso fazer um trabalho de acolhimento. Esse é um trabalho dos sistemas internos. Mas para isso eu tenho que estar num lugar de liderança, de centralidade. Porque se eu estou dentro de um lobo para curar uma criança ferida, o que é? Essa é uma tradição, esse é o que mais acontece. Eu uso os protetores, né, que a gente chama, no caso, bombeiros e gerentes, mais o ego racional, idealizador, controlador, né? Eu posso estar usando isso para proteger uma criança, mas esses bombeiros eles não vão entrar nas dimensões e gerentes mais difíceis. Eles tentam evitar ao máximo entrar nos problemas e na dor. Eles apagariam tudo, né? Controle racional, como se as coisas fossem assim. Mas os traumas estão lá, os ferimentos estão lá, as dimensões de crianças que congelaram em certa idade, né? Ou no nascimento, ou congelaram, né? Em qualquer fase de idade, ou mais de um congelamento, estão dentro das dimensões de chamado ferimentos do coração, na tradição antiga, traumas na dimensão, né, mais contemporânea, é muito importante aqui, porque os sistemas internos, a terapia de sistemas internos, ele trabalha fundamentalmente também em cima de dimensões traumáticas. Traumas continuados, que são somatórios, traumas agudos, né, muitos tipos de traumatização, que nas constelações tem a ver com a quebra do fluxo da ordem do amor, e na CNV tem a ver com ferimentos de necessidades, né, e obviamente de sentimentos do bem-estar dessa pessoa, é a entrada na dor. Então, esse para mim é o trabalho que mais me apraz, é fazer a conexão entre esses métodos todos aí, sistêmicos, né, e a CNV, mas fundamentalmente mais a CNV sistêmica interno, né, e a terapia de sistemas familiares internos. Aí a gente vê essa criança. E esse self, ele tem várias metáforas, como o nosso eu mais leve, mais profundo. E quando a gente chega a esse lugar, há uma diferença corporal, há uma diferença emocional, uma diferença no pensamento e no modo de presença no mundo, na consciência do bem-estar, né? Aí, inclusive, a gente fala de crivos para perceber se a pessoa está no seu self, né, na terapia ou no trabalho, a gente investiga, né? Por exemplo, dentro de uma dimensão de dor e conflitiva e tudo mais, dificilmente alguém vai sentir ou vai entrar a curiosidade. Porque para ter curiosidade você tem que abrir um espaço para dizer o que está acontecendo. Curiosidade em relação ao outro, mas primeiro em relação a mim mesmo. Quer dizer, por que eu estou reagindo dessa forma? Por que eu tenho essas agressões? Por que eu tenho esses congelamentos? E eu começo a sentir curiosidade, não mais ojeriza, não mais afastar, né? Fugindo, como a maior parte do que as pessoas fazem, é fugir o tempo inteiro, porque elas usam as formas de diversão mais variadas para fugir. Elas usam a falta de silêncio também para fugir. Elas usam a internet o tempo inteiro, né? Usam sexo, usam todo tipo de drogadição, e isso são protetores, mas que estão, de alguma forma, nos afastando da dimensão mais profunda, das verdades que a gente carrega, as verdades que a gente carrega. Não tem uma verdade pronta, mas tem a minha história de dificuldades. E se a pessoa está procurando ajuda e que de fato tem problemas. E outras, às vezes, que é mais grave a situação, porque elas nem perceberam ainda que elas precisam de ajuda, elas estão numa dimensão de inconsciência do que está acontecendo com elas. Elas só aprendem, começam a querer pensar algo quando quebram a cara, principalmente em relacionamentos de toda ordem, trabalho, familiar, ou vem uma depressão, uma dimensão psicossomática que ela somatiza algo. Não precisa esperar chegar a momentos tão graves. A gente pode tomar o caminho do autoconhecimento, que é o caminho do autocuidado. Então, quando a gente trabalha essas personas, essas partes, a gente vai o tempo inteiro voltar como é que chega o self da pessoa. E quando a gente começa a provocar curiosidade pela gente mesmo, pelas nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas potencialidades também, aí é um shift, é uma transformação possível, né? E aí eu posso também ter uma curiosidade em relação ao outro. E quando há um segundo momento mais profundo, de afetividade, eu sinto algum afeto, eu começo quiçá, a ter emoções no sentido de até chorar as dimensões do que eu vivi.
mas uma afetividade em relação a essa criança que eu fui, que aconteceu isso, porque eu começo então a cuidar dela. É muito bonito ver quando o processo está sendo modificado, uma pessoa congelada, uma pessoa que está só usando agressão para proteger as suas crianças vulneráveis, que a CNV chama de vulnerabilidade, né, o aspecto da sensibilidade nossa. É lindo ver quando ela começa a se empoderar e começa a criar o que a gente chama de autonomia, e a gente chama mais ainda de liderança do self. Para isso, precisa entrar nos processos de confiança. São muitas metáforas, tem gente que tem caminhos espirituais, por exemplo, né? Cristo, Jesus Cristo é uma das grandes metáforas ocidentais, podemos conectar sem medo dessa dimensão mais profunda de transformação do sofrimento, ou a própria ressurreição, essa capacidade que sempre houve do divino, que se conecta ao nosso self, que é o eu mais profundo. O self está conectado aos ancestrais, né? Nas constelações familiares, a gente trabalha muito os ancestrais, mas a noção de self, para mim, cresceu essa perspectiva, porque eu compreendo que o self está altamente conectado com o enraizamento na vida, na natureza, e aí, por sua vez, nos ancestrais, na família, na comunidade, né, no próprio energia da vida. Então, por exemplo, caminhos espirituais, ou caminhos dessa compreensão mais profunda, podem me ajudar a conectar com o self. Eu tenho aqui uma imagem, por exemplo, de Buda, que eu cultivo muito, acho muito, as práticas são muito profundas, muitas práticas principalmente meditativas, nessa tradição principalmente tibetana. Ali uma metáfora perfeita do crivo do self. Confiança, leveza, né? A dimensão de compaixão é a mais profunda. Compaixão, curiosidade, leveza, clareza, consciência, presença, maior grau de conexão, maior grau de cuidado consigo, com a vida, né? Isso tudo nós chamamos os crivos do self. Olha como enriquece uma visão para trabalhar conflito, como a CNV, né? Então aqui eu tenho mais instrumentos para trabalhar do que uma girafa boa e um lobo mau, né? O lobinho mau. Eu tenho compreensões muito mais profundas e eu agora começo a ver que eu tenho que fazer amizade com isso aqui. Isso aqui está dividido entre dimensões mais intensas, né? Mais monstruosas. A gente usa muito também os dinossauros e os dragões, principalmente os dragões. Então, esse aqui eu uso muito com casais, para trabalhar com casais, porque eles acham que, né, o problema é o outro, são duas cabeças, né? Mas eles têm um corpo sistêmico único, então, e um corpo sistêmico interno. Então, dentro deles está o casal também, e toda a conflitividade que ele trouxe de trás da história com seus pais e as suas crianças aí, principalmente crianças feridas, que eu, como já disse, eu não trabalho de uma forma reducionista à criança, mas são as crianças, né? Então, quando ele consegue perceber isso, ver que ele está conectado a essa história da sua família, ele está conectado e ele reproduz isso internamente, e é por isso que externamente ele tem conflito. É uma grande chave, gente. Isso foi, para mim, das coisas mais profundas, principalmente dentro da compreensão do relacionamento. Então, isso é um protetor ao lado, né, das nossas... do lobo, é um protetor, só que esse aqui eu considero ele mais estratégico, mais gerente, como chamamos os sistemas internos, mas o gerente, né? Que ele controla, ele é mais esperto, cheio de esperteza, chantagista. Aqui perde mais o controle, né? Aqui ou ele se atira nas drogas, ou ele ataca radicalmente, ele se suicida, também mais com essa parte. É uma parte muito intensa, muito forte, muito corajosa, mas muito irracional, né, que é uma parte mais racional, tá? Então, nós temos uma divisão dos protetores aí nos sistemas internos. E a girafa, como eu falei, tem a ver com a metáfora do self, o lugar de maior clareza, leveza, né? E nós podemos conversar, quando a gente está nesse lugar aqui, aí sim que nós podemos conversar verdadeiramente com os outros protetores. Porque se eu estou num controlador racional, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser mais ético, eu tenho que frear as emoções, eu tenho que olhar a minha criança interior. Agora eu vejo as minhas crianças feridas e agora eu faço isso, eu faço uma constelação. Pode estar ainda nesse lobinho aqui, racionalista ou idealizador, dissimulador, que usa muito mecanismos de defesa, como está lá nas tradições psicanalíticas, muito bem descrito, dissociação, né, entre outros, racionalização, idealização, fuga, mecanismos de fuga, né, mecanismos de perda orgonômica, né, anorgonóticos, como a gente chama na tradição corporal, né, e ele também pode querer não ver, ele se torna aí, né, uma avestruz também que
pode querer colocar a cabeça dentro da terra, né? Então, nós usamos também os símbolos da morte, usamos, né, mas também sem dimensão macabra, por isso que essa dimensão da morte é sempre muito crucial, porque a pessoa que tem maturidade, ela tem uma outra dimensão de compreensão da morte. Nas minhas formações, eu aprendi que um bom terapeuta começa com o defrontamento com a morte, né? Como é que ele vê a própria morte, envelhecimento, doença e morte, as três grandes questões aí da vida humana. Então, a gente também pode trabalhar os aspectos da finitude, do fim do relacionamento, as mortes em vida, né? Nesse aspecto que é o mais importante, a gente chama isso de finitude, como o grande filósofo Martin Heidegger chamava, né? Então, isso é muito importante, a finitude está sempre presente, né? Quando as pessoas querem fugir disso, às vezes elas querem fugir com objetos. A psicanálise chama muito bem de relações objetais, onde eu quero preencher um desejo infinito, uma transcendência, o mais profundo, o meu self, com objetos materiais, com dimensões objetificadoras, de sexo, e dinheiro, e poder, e ter, ser em seu poder. Uma frase muito que liga tudo isso, né? O ter, ser, né? Eu sou mais do que os outros, sou o ego, né? É ter, ser em seu poder, né? Então, esse é um grande ensinamento da impermanência. Muito importante a gente introduzir aqui também dentro desses aspectos conflitivos da CNV, né? Assim como o aspecto de que se uma pessoa não brinca, vai ser muito difícil. Freud tinha razão quando falava tanto do xiste quanto do humor, né? Essa girafa, para meu ver, é um adulto saudável, self, centrado, firme, compassivo, mas compassivo com responsabilidade, firmeza, né? Ele não foge, ele não se esconde do conflito, como muita gente faz, se esconde, foge do conflito e não aprende. Então, claro, aí tem um aspecto da brincadeira. O que é a vida sem brincadeira? Né? Eu conheci também, fiz formação também com tradições budistas tibetanas, e aí é muito bonito ver que toda aquela seriedade espiritual, quando não há senso de humor, as coisas não estão funcionando bem. E aí a gente também traz esse aspecto nosso do palhaço, do brincalhão, né, que tem a ver com os aspectos da nossa vivacidade da criança em nós. Esse é um tipo de conexão muito intensa com a criança. E também com nossos mestres que têm leveza e humor diante da vida, né? E podem passar pelos sofrimentos também com essa confiança, né? Como dizia o grande Campbell, um dos maiores mitólogos que já apareceram, né? Ele citava muito os deuses palhaços, né? Que tem uma função fundamental dentro das comunidades, e uma delas era até puxar o tapete das pessoas para que elas pudessem ver a impermanência da vida, que tem a ver com a questão da morte. Então, Cristo, Buda, né, Siddhartha Gautama, os vários Budas, que na verdade significa iluminado, significa desperto, né, pessoa que está na consciência, a gente considera que isso é uma metáfora perfeita de quem está assentado no seu self. E aí ele sente isso, não é um pensamento, ele sente compaixão, né? E apesar de compaixão não ser só um sentimento, mas ele sente esses aspectos ligados à compaixão, à afetividade, ao amor, ele sente mais leveza, ele sente curiosidade sobre os problemas do mundo, e isso é a base da compaixão, não é uma fuga, não é pena também, mas não é uma fuga das coisas. Agora, como ser bonzinho, é uma percepção sensória, encarnada, enraizada, profunda do sofrimento humano, né? E de como que esse sofrimento tem a ver com a vontade de viver, a afirmação da vida. É isso que, no fundo, está na CNV, mas que não aparece muito, as pessoas não conseguem muitas vezes conectar. Apesar de que Rosenberg falava várias coisas que têm a ver com isso, por exemplo, a CNV é um modo de enriquecimento da vida. O que é enriquecimento? É essa vivacidade, esse sim à vida, esse brilho, essa confiança que a gente conecta com o nosso self. Mas outro persona muito importante, pessoal, essa persona é muito importante. Ela está aqui em cima do meu dedo, o crítico interno. Esse crítico interno, ele é aquele reclamador. E eu gosto de usar essa palavra, os sistemas internos chamam de crítico interno, eu também chamo de reclamador, porque tem reclama, dor. Ele não para de reclamar, porque tem o quê? Uma negatividade por trás. Não é metafísica essa negatividade, não é uma escolha muitas vezes, apesar de que a pessoa tem um tipo de escolha, mas não é totalmente. Negatividade tem a ver com dor.
tem a ver com o modo de lidar com o sofrimento e tentar sobreviver aí dentro. Para nós, esse é um tipo de protetor. Olhe bem. Então, quando eu sinto raiva e acho que eu quero extirpar o crítico de alguém, e aí possivelmente eu quero fazer isso com o meu, né? Que relação é essa que eu estou tendo? Por que que é tão importante compreender o crítico interno? Primeiro, porque ele é um revelador. Esse, né, reclamador, ele revela coisas da minha história. Porque eu estou falando aqui, diferente de você fazer uma crítica social, de justiça social, o nosso país está vivendo uma forma terrível, um governo, né, catastrófico, várias coisas na pandemia aí que a gente está vivendo. Isso é uma coisa, tem a ver com justiça social. Tudo bem, né? É diferente a gente protestar e pedir justiça social e ambiental, né? Mas vê, outra coisa é a negatividade como ambiente que não para de negatividade, como ambiente interno. E aí a pessoa vive na interpretação do outro, na reclamação, na desconfiança. Aquilo que você estudava lá na CNV, com o primeiro passo, observação, veja, quando tem um crítico interno aí dentro, ele não sabe fazer observação, ele entra na avaliação, reclamação. Então, a gente começa a perceber uma persona que as pessoas adotaram, uma parte, modo de ser, para ficar nessa reclamação e reproduzir, né, karmicamente, porque karma significa repetição, aquilo que ele já veio do passado. Então, ele provavelmente recebeu muitas críticas e, um ponto fundamental, teve falhas na dimensão do amor, né, da recepção, de ser querido e amado como precisava, gente. E aí se montam essas personalidades. E essa pessoa vai ser um crítico, os outros vão responder a ela e ela vai entrar em sistema, em campo, com outro crítico, outra parte, persona de outra pessoa. Muito difícil. Protetor, né? Muito ruim, muito até feio, né? Porque você está sempre criticando. Como acolher e abraçar. Essa é a nossa visão. Nós trabalhamos por kindness, por um tipo de bondade, de acolhimento, né? Que não é o ser bonzinho, porque é firme, tem transparência, tem clareza, consulta suas emoções, consulta suas partes, dá um passo atrás, né? Muitas vezes eu ensino meus alunos a criarem marcadores, porque eles não conseguem, eles ouvem isso e não conseguem às vezes fazer. Precisa de marcador corporal, mental, precisa de prática e exercício. Exercício de visualização, nós trabalhamos muito nos sistemas internos, muito mesmo, mas precisa de exercícios de outra forma, mental e corporal, e que são marcadores, que possam lidar com gatilhos que disparam, né? E fazem a gente perder em presença, em consciência e perda de enraizamento, que é a nossa base. Enraizamento é a raiz do self. Então, nós conectamos também a tradição corporal dentro da tradição da psicologia do self, ou principalmente nos sistemas internos, né? E é isso tudo que está lá, através do nosso curso da Universidade do Ser, os 5 passos para a resolução de conflitos internos, onde a gente... resolução e, na verdade, transformação, né? Transformação dos sistemas, através dos sistemas internos, a transformação desses conflitos pela percepção de o que nós carregamos, né? E aí os conflitos externos, eles vão ter um outro tratamento. Porque se não passa pela dimensão interna, não tem chance. Essa é a nossa percepção, né? Aí dessa tradição toda, a minha percepção depois de muitos anos trabalhando com muitas pessoas, né? Então, os 5 passos de transformação de conflitos internos e aí externos é a porta de entrada para compreender isso que a gente está falando, porque tem a ver com como que eu compreendo, eu abro. O primeiro passo é a abertura. Se eu não conseguir abrir um problema, nunca vou resolver. E abrir de uma forma verdadeira, né? E ver os aspectos imaginários no segundo passo, ver a dimensão das sensações, sentimentos e emoções, conectado ao saber verdadeiro do que aconteceu, que tem a ver com o nosso passado, criança interior, críticos, né? E crianças feridas, e como que a gente se organizou. Então, os 5 passos, esse curso, ele é a porta de entrada para o Eu Profundo, que é o curso que se conecta a ele, o Eu Profundo, Terapia dos Sistemas Familiares Internos. É só procurar a gente lá no Instagram, no meu Instagram, na Universidade do Ser, no site da Universidade do Ser. A gente iniciou esses cursos aí, ineditismo, né? Desde 2017, com Psicologia do Self, com CNV Sistêmicos, CNV e Sistemas Internos, e o Eu Profundo e os 5 passos de transformação de conflitos. Espero que tenha ficado claro, né?
a gente tem o nosso foco fundamental é uma confiança, tem a ver com resgatar uma confiança através de práticas, de posturas, de presença de um ao outro, de presença assim mesmo. Por isso que a gente trabalha muitos processos de atenção e concentração, processos meditativos, de visualização, principalmente, porque eles ocasionam uma transformação também interior, mas é preciso outros aspectos, como o aspecto de expressão, é preciso o aspecto de enraizamento, porque senão pode ficar unilateral. Então, é isso que eu vejo de problemas e limites em muitos métodos, a própria CNV e o uso das pessoas, porque hoje é uma avalanche de CNV. Né? Pessoas que fazem cursos de fim de semana e estão dando cursos de CNV, é um risco isso, porque não tem uma base nas tradições, nas teorias científicas, psicológicas, na compreensão, e acabam trazendo dimensões simplificadoras e imaginárias, né, para a resolução de problemas que são muito maiores, às vezes, né? Então, e que precisa de uma investigação um cuidado melhor. E é isso que eu encontro nessas dimensões, principalmente da terapia de sistemas familiares internos, aí que a gente pode conectar. Em outro momento, então, eu vou fazendo outras conexões a partir da CNV e dos sistemas internos. Hoje eu conectei mais com essa dimensão dos bonecos, das personas, né? E do self, a gente vai trazer outros pontos específicos para você compreender as dimensões, principalmente também de relacionamento, como está ligado a isso e como isso enriquece, né, a dimensão da comunicação não violenta, a CNV, ok? Então, procure a gente aí na Universidade do Ser, ou no Instagram, estamos aí. Um abraço.